Ok, tudo conectado. Como é que foi a semana acadêmica? Bom proveito ou boas palestras? Oi, Yasmin, foi bom dia, foi legal então? Eu fiz para te responder, né? A minha resposta eu não tinha fundamentado bem lá, mas eu passei para ti uma, assim por escrito, um fundamento, né, do porquê das coisas. Mais uma vez, está explicado ali, Yasmin, que a gente não pode ir 100% a fundo nesses indicadores, porque eles dão uma noção, mas não dão a precisão. Eu defendi ali uma tese, uma explicação, e se tu quiseres, depois da aula, a gente volta a discutir. Mas basicamente é aquilo que a gente falou, né? Quando os indicadores são muito diferentes, isso prova que há uma desproporção em termos de valores ali. O ideal da gente aproveitar esse grau de alavancagem financeira quando eles estão mais ou menos equiparados. Se a gente tiver que tomar uma decisão, se eu tivesse que tomar uma decisão na empresa e olhasse aqueles dois gráficos ali, eu ia dizer o seguinte: olha, como a empresa está utilizando mais atividades fora da atividade fim, né, eu diria que os recursos de terceiros aplicados na empresa não teve uma alavancagem excelente. Né? Então eu diria que teria que observar. E tem uma lógica, porque na verdade, quando se trabalha operacionalmente, ele é bastante baixo, né? o retorno. Claro, ele é baixo porque a gente tirou um monte de vantagens aí das receitas, despesas. E quando ele passa para comparar com o ROAR, que tem todas as informações, ele dá um pulo muito grande. Quando a gente utiliza ele com a parte global, a gente vê que a diferença é muito pequena, porque aí inclui todas aquelas vantagens que ele tinha. Então, assim, o resumo dessa nossa história aí, especificamente do supermercado Acha, nesse ano, nessa observação, o que acontece? Eu diria que os recursos terceiros, o que foi captado, não teve uma efetividade na atividade operacional. Assim, né? Ele até caracteriza, vocês podem observar ali, que o maior benefício do supermercado Asher não foi na atividade fim, sim na atividade global, nas aplicações, nos resultados patrimoniais, né? Lá o REP, né? Resultado de equivalência patrimonial, nesse sentido. Então, ali os números demonstram isso. Mas eu diria o seguinte, até se eu tiver que dizer de coração, eu diria o seguinte, esse GAF assim não é um indicador muito preciso, eu tenho até algumas críticas assim para ser feito, mas o autor defende essa hipótese, a gente colocou, talvez a gente possa utilizar ele de uma forma histórica, né? O que aconteceu nos últimos 5 anos, e isso é muito importante, né? Aí o indicador, mesmo sendo que a gente chama assim, não muito preciso, grosseiro, ele dá alguma informação. Por isso, em resumo, por isso que a gente não, não pega um indicador, olha ele a fundo e digo, ó, é isso aí. Não, tem que olhar uma bolsa, um conjunto deles. Né? E a gente vai ajustando, porquê, etc. Como eu te disse, né? Por mais que seja uma fórmula matematicamente precisa, mas os resultados na prática, às vezes, aquela velha história do primeiro conceito. Tem que ter a nossa crítica, a nossa arte em cima, não é bem assim. Ajuda, mas não é. Mas de qualquer forma, valeu. Acho que foi uma boa pergunta. Que mais? Que mais? Então, pessoal, deixa eu ver. Então, a gravação, tudo certo. Então, já resolvi aqui. O que eu queria falar? Então, eu já falei do GAF da Asmin. O nosso cronograma, eu dei uma mexidinha, eu já demonstrei lá, já botei no Moodle. A gente tem que ter bastante atenção para dar tempo, porque esse capítulo, estrutura de capital, ele é um pouco mais denso, né? E eu quero ver se a gente, quero me esforçar bastante para a gente ser bem objetivo e
para poder aproveitar os demais ainda, que faltam mais 2 capítulos. Né? Então, está lá o cronograma. Não sei se a Daiane já está aí. Daiane, eu respondi o teu e-mail e estou te aguardando aqui depois da aula para a gente conversar. E outra coisa, pessoal, eu observei, vamos falar um pouquinho da nossa prova. Algumas pessoas não fizeram, eu preciso da justificativa. Embora eu dei uma abertura ali, que não seja uma justificativa médica, medicinal ou alguma coisa assim, mas a gente tem que conversar que ela não é automática, né? A gente tem que discutir, ver o porquê que não pôde fazer, porque o que acontece, assim, para ser justo, vamos ser bem sinceros, para ser justo, as pessoas se esforçaram e tiveram que fazer em cima daquele determinado tempo. As pessoas que vão fazer lá no final do semestre, lá na terceira, vão ter mais tempo de estudar, viram como é que foi a prova, então eu sou obrigado a fazer uma prova diferente. Então, assim, não é vantagem fazer no final e a gente deixar por qualquer coisa. Eu não estudei e então eu vou fazer depois. Não, porque a prova lá no final ela vai ter um nível de dificuldade maior. Claro, tem que ser justo, né? Tem que ser diferenciado dos demais que já fizeram. Então, tem que ter bastante atenção nisso. Mas, aquilo que eu disse, mas às vezes a pessoa não pode fazer e tem uma possibilidade. Tá? Então, é isso aí. Outra coisa da prova que observei ali, por favor, cuidado em não mandar os e-mails. Houve um fato interessante, que vieram 2 e-mails juntos, às vezes embolado um no outro. Né? Eu até fiquei preocupado, eu fiz para ver se era o meu computador, alguma coisa assim. Talvez me deram uma informação de que não responder, vamos supor, as questões de vocês, quando vocês mandarem a resposta de vocês, no mesmo e-mail que eu escrevi. De repente, várias pessoas podem responder no mesmo e-mail e pode dar essa confusão no trânsito aí. Então, observação. Por favor, quando mandar as suas respostas, procure mandar no outro e-mail, não naquele que eu fiz, não responder em cima, né, para não dar... Por uma questão de garantia, não tem problema, né? Não tem nada de grave assim, mas assim para a gente fazer tudo direitinho, fica mais fácil de eu corrigir, interpretar de forma correta. Tá? Outra coisa, a qualidade das fotos. Mais uma vez, por favor, eu tento caprichar o máximo para vocês, vocês têm que caprichar o máximo para mim. Às vezes eu não tenho condições de corrigir. Às vezes o que aconteceu é que teve uma avaliação que eu não consegui, mandei de volta, o aluno refez a caneta em cima, achei muito interessante a maneira ética como ele fez, não fez uma outra prova, ele fez em cima, teve um trabalhinho, escreveu, parabéns, eu gostei da posição, foi muito boa, mas para evitar esse tipo de negócio, tentar caprichar nas fotos. Né? E outra coisa, como é a primeira vez ali, é aquilo que eu digo, as respostas teóricas eu aprovei todas, né? Não tive nada contra, eu tentei absorver tudo. Mas assim, eu gostaria que vocês caprichassem mais nessas respostas de análise, porque eu diria assim, ser mais preciso, né? Às vezes a pessoa respondia, mas dava uma voada, né? Tinha conteúdos que estavam corretos, mas não era bem preciso. Então é o seguinte, análise realmente não é fácil. A interpretação não é fácil. Por incrível que pareça, os números, a fórmula é chatinha de fazer, etc., mas no fundo se torna fácil. Com o Excel, então, a gente entendeu a fórmula, botou no Excel e ele calcula. O que vem depois? A interpretação. Então, isso que eu digo para vocês, de caprichar na interpretação, claro que a gente não pode aprender da noite para o dia, vamos começar a aperfeiçoar, eu vou perguntar mais coisas teóricas assim, para aperfeiçoar essa análise, porque é o que vocês vão praticamente discutir lá na frente. Vocês observarem, né? Vocês botaram tudo no Excel, a resposta é imediata. Agora, quando tem que explicar, aí dá uma tropeçada. Claro que precisa treino, aperfeiçoamento, estamos iniciando, mas é um alerta, uma observação. Tá? Então era isso, e-mail juntos, qualidades da foto,
Sobre organização, gostei da organização, de outras turmas lá eu tive muitos problemas, mas de vocês aqui, gostei da organização, foram bem objetivos, né? Teve uma ou outra que foi um pouquinho mais tumultuado, mas eu falo na média, foi boa, né? E é isso aí. Tá? Ok. Então é isso aí. Se alguém tiver algum ponto depois da aula, a gente fala sobre a nossa avaliação, ou alguma coisa que queira falar em particular, a gente não grava e conversa. Acho que é importante a gente conversar. Tudo bem? Vamos começar então. Hoje nós vamos então começar estrutura de capital. O que eu digo para vocês? Assim, já bem prático, né? Ela é mais teórica, diferente desses outros 3 capítulos, que eles foram mais objetivos, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais quantitativos, mais fórmula de bolo, né? E pouco raciocínio, né? Entendia o que a gente queria e praticamente era um repeteco, né? Vocês viram ali pelas questões que eu fiz que praticamente uma era igual ao outro. Esse tem umas formuletas ali, umas formulazinhas ali, só para nos ajudar, mas no fundo não tem nenhuma complicação. Mas o que eu queria de vocês? Entender bem o que é estrutura de capital, por que nós estamos utilizando isso, qual a vantagem na prática. E ele é um pouquinho mais teórico, mas eu diria para vocês, a maneira como eu coloquei, da teoria e da fórmula, o que nós vamos trabalhar, nós temos plenas condições de resolver. Em avaliação, até dizendo, em termos de prova, sempre há uma... Então, assim, não desarmem, vocês foram muito bem, uma média excelente para mim, né? Principalmente nessa situação aí de que não é presencial, a gente não pode conversar, não dá para sentir muito, né? Então a média foi muito boa. Então, assim, não desarmem, porque estatisticamente, entrei em 2010 aí na universidade, sempre há um tropeço muito significativo nesta avaliação, por ser um pouco mais teórica, por exigir um pouquinho mais de raciocínio, e também a pessoa vai bem na primeira, desarma e opa! Então não cochilem para chegar já na segunda prova, já está praticamente, como a gente diz aí, passado. Já está praticamente com 66%, cada uma vale 33,3%, com mais de 50% da nota. Então eu digo para vocês, um alerta, não desarmem e não deixem passar. Eu procurei, fazer ponto a ponto, explicando para a pessoa que não sabe finanças para ver se ela entendia. E no fundo ela até me questionou com excelentes perguntas e vi que entendeu mais do que a mim. É verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Então eu vou me afastar um pouquinho. Por favor, botem a boca no trombone, como a gente diz, né? Falem aí, tiver alguma dúvida. Bota a boca no trombone aí, no microfone aí e falem, né? Que eu às vezes me empolgo aqui e esqueço ali vocês, tá? Então deixa eu aumentar aqui ficar grande aqui para a gente... Isso. Bom, começar pelo desenho, né? Estrutura de capital. Ou uma balança, sim, é um equilíbrio. Na verdade, o que eu quis dizer? É um equilíbrio entre o gestor e o dinheiro que está sendo gerido na empresa. Para falar uma palavra bonita, é um trade-off, é uma compensação, é uma preocupação de que esse equilíbrio me dê esse equilíbrio em termos de estrutura de capital, me maximize o valor, aquilo que a gente perguntou na prova, para que o valor da empresa ela cresça, não somente com lucro, e sim com o potencial que ela pode se desenvolver até um determinado momento. Depois tem que transformar em lucro, porque senão fica
Fica igual conversa de político, só promete, mas não cumpre. Tá certo? Então, equilíbrio. Vamos ver o que é isso aí. Vamos começar aqui. Observem que eu fiz aí um BPS, Balanço Patrimonial Simplificado. Então, ativo circulante, ativo não circulante, mobiliza o que você já conhece. Passivo circulante, passivo não circulante, destaquei o passivo operacional e patrimônio líquido. O que eu já chamo a atenção nesse slide? Que nós vamos trabalhar esse equilíbrio que eu falo, é o equilíbrio entre os recursos de terceiro, capital de terceiros e capital próprio. Então tem dois conceitos importantes que a gente vai chamar de estrutura de capital e estrutura financeira. Então, estrutura financeira é todo o passivo da empresa. Todo o passivo. Então entra o passivo circulante, o passivo não circulante, incluindo o passivo operacional, aquele dos empréstimos, financiamentos e debêntures, e o patrimônio líquido. Então, é importante eu dizer para vocês que a estrutura financeira, ela é todo o passivo da empresa. Bom, e daí? E daí eu quero fazer uma analogia, fazer uma relação, uma comparação com a estrutura de capital, que é o nosso objetivo. Então, estrutura de capital é a preocupação, vamos começar assim, de ver qual é o impacto do passivo oneroso e do patrimônio líquido em cima dos resultados da empresa. Então, estrutura de capital é a composição entre passivo oneroso e patrimônio líquido. Por que isso? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. A gente estudou custo total de capital. Eu olhava a empresa, pegava o capital de terceiros, pegava o capital próprio, calculava as taxas, em função do volume de dinheiro aplicado entre cada um deles, calculava o VAC, né, a média ponderada. Então, eu não queria saber qual que era a composição, eu queria saber quanto que eu estou pagando de juros por ter capital de terceiros e capital próprio lá dos sócios. Quanto que eu tenho que pagar para os sócios, quanto que eu tenho que pagar para o dinheiro que eu pedi emprestado. Tá, eu só queria ver isso e a gente viu, estudou. Agora, mais uma vez, com aquele primeiro capítulo, com aquelas primeiras pinceladas que eu dei, que lá no início parecia pouco importante, é o seguinte. Sim, a gente tem um custo, mas o que eu posso fazer para melhorar? Será que se eu mudar as composições, botar mais capital de terceiros e menos capital próprio, eu maximizo os meus resultados, eu melhoro a empresa? Ou não interfere? Para mim, eu posso botar o que quiser e a empresa continua a mesma. Então, nós vamos estudar isso. Agora eu vou estudar o seguinte. Além de saber o custo médio ponderado de capital, que é o custo total de capital, eu quero saber o seguinte, eu quero ir mais além, eu quero melhorar a minha performance. É a mesma coisa. Conseguir passar no vestibular. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero melhorar meu desempenho, eu quero ser o primeiro. E na turma de vocês está difícil dizer quem é o primeiro. Todo mundo tirou 10 praticamente. Então, estrutura de capital é a composição entre esses dois. Eu estou querendo agora melhorar esse meu custo total de capital, entendeu? É uma sequência. Deixa eu fazer um exemplo simples e prático para mostrar para vocês a importância desse estudo, desse trabalho, desse capítulo. Vamos pegar lá um balanço patrimonial simplificado, BPS, lá simplesinho. Ativo total, patrimônio líquido, ou seja, foi uma empresa criada sem pedir dinheiro no banco. Balanço simplificado. Pagou todas as suas dívidas de curto prazo, salários, direitinho, tudo no mês, e findou lá, e só apareceu lá o patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro que eu botei na empresa. A gente sabe que essa empresa tem de imposto de renda 40%. Então, observe, é uma empresa que trabalhou só com capital próprio. E isso é mentira? É verdade. Tem empresas que praticamente não perdem absolutamente nada no banco.
ou pede muito pouco. Muito pouco. Né? Bom, vamos continuar. Um balanço patrimonial que demonstra os ativos da empresa, as dívidas e o que sobra para os donos através do patrimônio líquido, exige que a gente calcule o quê? O nosso, não podemos deixar de lado esse outro demonstrativo, que é o demonstrativo de resultado, né, simplificado, lá o DRS, demonstrativo de resultado simplificado, ajustado. Ajustado por quê? Porque eu tenho sempre preocupação de saber qual que é o meu lucro na atividade fim. Então, eu deixo de trabalhar um pouquinho com o contábil e sou um pouquinho mais exigente, para sempre estar amarrado comigo como é que está o meu desempenho operacionalmente. Isso, para mim, é importante, para o gestor é importante. Então, olha só, um DRE sem dívidas, ajustado, um DRE ajustado. Por que ajustado? Só porque eu quero classificar, destacar o LOL ali. Então eu disse para vocês que a gente ia estudar os 3 demonstrativos e aproveitar. Está aí, ó, balanço patrimonial exige aí um DRE. E para a gente ser mais exigente, que a gente não acabou ainda o nosso semestre, está faltando um outro demonstrativo fundamental, prático, usado na empresa, que é o fluxo de caixa. Mas nesse momento a gente não precisa do fluxo de caixa. Mas esses 3 são 3 peças importantíssimas para nós. E outra coisa, útil e super útil na prática. Então, vocês observem lá, o DRE não tem nada de novidade. Uma receita, aquilo que vocês já fizeram muito bem lá na avaliação. Custo, lucro bruto, despesas operacionais. Aí apurei o lucro operacional. Deixa eu botar aqui, ó, a mãozinha aqui para ver se ajuda. Vamos pegar a canetinha aqui. Então está lá, lucro operacional, está aí o cálculo do imposto de renda, que é necessário, o nosso bendito lucro operacional líquido. Aí, como nós não temos empréstimos, nós não temos passivo oneroso, então quanto que é de despesa financeira? 0. Quanto que de benefício fiscal? 0. Então nós temos um lucro líquido de 840. Isso é possível acontecer? Claro que é possível acontecer. Sem dúvida nenhuma, eu posso ter uma empresa que não tenha passivo oneroso. Passivo oneroso, 0. Tá bom, bastante ladainha. E daí? Vamos continuar a nossa história. A história para vocês hoje. Aí, observe a alternativa 2. Alguém disse assim, bom, peraí, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Será que não dá para melhorar? Será que como aluno não dá para eu melhorar? Quem sabe a gente faz o seguinte, a gente em vez de botar tanto dinheiro na empresa, a gente bota um pouco menos e vai buscar recursos no mercado, se for interessante. Olha, vamos ver como é que fica. Então, aí nós criamos lá, captamos nos bancos 4 mil e temos um passivo oneroso de 4 mil e um patrimônio líquido de 6 mil. Ou seja, o que é que diferenciou da alternativa 2? Eu diminuí um pouco meus investimentos na empresa e busquei recursos de terceiros para ver se realmente, como eles falam, que alavancar, que recurso financeiro não é tão bicho-papão, que bem aproveitado ele pode alavancar a empresa, embora corra um pouquinho mais de risco, mas se eu tiver segurança nas minhas aplicações e o resultado for positivo, por que não aproveitar os recursos de terceiros, me alavancar? Não tem problema nenhum. O problema é que eu tenho que ter uma gestão um pouquinho mais eficiente, porque corre-se um pouquinho mais de risco, como a gente já falou. Bom, todo balanço patrimonial vai exigir o quê? Vai exigir quer saber do meu lucro. Sei do meu patrimônio, sei o que ficou para os donos da empresa e quero saber agora qual foi o meu lucro no período. E aí, mesma coisa lá. A receita foi a mesma, o custo foi o mesmo, o lucro bruto foi o mesmo, ou seja, a atividade operacional não mudou, a gestão é a mesma. As despesas operacionais, observam, como a gente tira despesas financeiras, isso que você já sabe muito bem, pode até já me ensinar. Olha só, despesas operacionais a mesma, lucro operacional igual. Lá. Imposto de renda, 40%. Lucro operacional líquido, nenhuma diferença. O que muda? Ah, vai mudar aqui agora. Eu tive 4 mil de dívidas.
Eu tomei dinheiro emprestado e estou devendo para o banco 4.000. E aí, o que nós temos que calcular? Tem uma taxa para isso. Essa taxa o banco me deu, eu calculei e a contabilidade apurou que eu tive de despesas financeiras, ou seja, eu tive de juros 400. E aí, lembro do benefício fiscal? Bom, se eu pedir empréstimo para aplicar na atividade operacional, eu posso minimizar essas despesas financeiras. Então, aquele custo que eu pago primeiramente para o banco, os 400, com esse benefício fiscal, na hora de pagar menos imposto de renda, eu chego à conclusão que no final das contas, eu estou pagando menos juros. Aquilo que a gente já discutiu. E aí eu tive um lucro de 600. Sim, e daí? Quer dizer que patrimônio líquido 840 e o DRE ajustado 600. Bom, óbvio que eu vou escolher o primeiro. Será? Essa é a questão. Será mesmo? Será que eu não devo arriscar um pouco mais? Será que eu não devo correr de risco um pouco mais? Será que eu não posso melhorar um pouco mais, mesmo em termos de escala, em termos de valores financeiros, seja menor? É possível que essa minha segunda alternativa, por todo aquele fenômeno da alavancagem financeira, aproveitamento do benefício fiscal, eu estou sendo mais efetivo. É a mesma coisa, antes de continuar, de falar. Eu pego uma grande empresa, tá, e comparo com uma carrocinha de pipoca. Claro que a pipoca vai ganhar, sei lá, R$1.000 por mês, e uma grande empresa, ou vamos falar uma média empresa, vai tirar milhões. Mas se comparar a rentabilidade, se comparar a efetividade, a gente sabe que o retorno da pipoca é 1000 vezes maior, muitas vezes, do que muitas empresas com determinados tipos de produto. Sim, então eu vou viver agora com R$1.000, enquanto a outra ganha R$1 milhão. Não, aí talvez a gente tenha que fazer em termos de escala. Eu vou ser um grande produtor de pipoca, e isso existe. Olha os Estados Unidos, como vende pipoca. Tá certo? Então, eu quero dizer o seguinte, mesmo que seja, em termos de escala, com a mesma receita, lucro menor, a gente vai analisar aqui um pouquinho para ver qual dos dois se preocupa em melhorar o valor da empresa. E se por acaso a gente decidir ou por A ou por B, a gente vai o quê? Incrementar em termos de receita para melhorar esse lucro. Bom, como é que a gente vê isso? Sempre com aquelas nossas continhas simples. Graças a Deus. Eu vou calcular a minha preocupação, dar lá o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto que os donos da empresa estão ganhando. Então, ele pegou o lucro líquido, já conhecido de vocês, fácil de entender, né? Dividir pelo patrimônio líquido, 10.000, e tive um retorno de 8,4. Ok, tá bom. Um dado individual, tem que comparar com outras empresas do mesmo setor para ver. Mas mesmo internamente, o que estou querendo mostrar para vocês é o que é a importância, o impacto da estrutura de capital, ou seja, a importância de uma composição diferente de apenas só de um patrimônio líquido, ou mais capital de terceiros ou menos capital de terceiros. Isso aí é uma das, essa alternativa 2 aí, é uma das milhões de alternativas que eu posso criar. Posso botar lá passivo oneroso 1.000 e posso botar patrimônio líquido 9.000. E assim eu posso fazer infinitas composições e vejo qual que é melhor. Bom, eu vou ver a segunda aqui. Opa, devo ter errado. Falha nossa. Desculpa. Ok. Olha o que aconteceu ali, o retorno sobre o patrimônio líquido. Lucro líquido 600 agora, menor, um patrimônio líquido menor e um retorno sobre o patrimônio líquido de 10. Final da história, o que eu quero mostrar para vocês aí? Que mesmo eu ganhando um pouco menos, desde que eu mantenha a mesma receita, eu fui mais
efetivo, eu tive um melhor desempenho na alternativa 2. Claro que eu corri mais risco. Lá eu estou praticamente seguro, se der errado eu não preciso devolver nada para ninguém, todo mundo que botou dinheiro vai morrer com o dinheiro ali, acabou, fechamos a empresa, tudo bem. Aqui não. Além de eu entregar o dinheiro do patrimônio líquido, ainda tenho que buscar dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. Se eu não cobrir com patrimônio líquido, vou ter que buscar de algum outro lugar, meus ativos reais, até principais, até particulares. Então observem, mas por que deu essa diferença? Aí a gente começa a fazer uma análise. Primeiro, eu diminuí a minha quantidade do patrimônio líquido. Depois, eu diminui meu lucro, mas só que quando eu faço a relação do meu lucro, cujo as despesas financeiras foram amenizadas pelo benefício fiscal, ele cria um impacto maior. Eu tenho um melhor resultado. Está aí aquele fenômeno da alavancagem financeira. Então, eu estou sendo muito mais efetivo desta forma do que da anterior. Bom, eu pergunto para vocês, qual das duas é a melhor? Não tem a melhor. Lembra daquele chamado custo de oportunidade? Mais uma vez aqueles conceitozinhos lá. Alguém pode dizer, espera aí, eu estou deixando de ganhar em prol de quê? De uma segurança. E o outro, eu estou ganhando mais, mas em prol também de um risco. Então, cada gestor, cada empresa vai decidir o que vai fazer. O que cabe a nós? Demonstrar qual seria financeiramente a melhor alternativa. Então, matematicamente, a segunda alternativa ela é mais eficiente, só que tem suas consequências, o fator do risco. Mas isso é o que acontece com os empreendedores. Eu sou, por exemplo, um empregado, sou professor, sou funcionário público, tenho um risco muito menor do que os empresários. Em compensação, os empresários têm o céu para ganhar de dinheiro e eu fico ali naquele minguadinho salário de professor. Bom, qual que é a melhor alternativa, Marcos Vinícius? Não sei. Eu decido se eu estou contente assim, se eu estou feliz assim, vai ser assim. Eu estou pagando, eu tenho um custo de oportunidade, eu estou pagando, estou deixando de ganhar por optar por uma alternativa mais segura. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Mostrar para vocês que agora nós vamos começar a analisar a gente vai tentar ajudar. Calculamos o custo, conhecemos o VAC. O VAC já está dizendo para nós ali, olha, já é o primeiro sinal da maneira como eu tenho que investir na empresa. Eu tenho que tomar cuidado que qualquer retorno que a empresa tiver tem que ser comparado com esse custo. Foi o que vocês fizeram. Fizeram de forma operacional, fizeram de forma global e assim sucessivamente. Conhecendo o nosso velho VAC, olha lá. O que aconteceu? Eu calculei o VAC, custo médio ponderado de capital, no caso não tem recurso de terceiros. O custo é 18. Vamos ver o custo daqui. Pois é, não sei o que está vendo. Eu acho que é esse lapisinhos aí, esse lapisinho que eu vou tirar daqui. Vou tirar, só um instantinho, vou tirar esse lapisinho daqui para ver se não acontece mais isso. Bom, não consegui tirar por enquanto. Bom, olha só, observe aqui o VAC agora. Foi 13. Olha a diferença. Custo dos juros muito mais alto do que a primeira. Por quê? Porque o que aconteceu? Como o custo de capital de terceiros, quando eu pedi emprestado, ele foi 6, naquele volume lá, o que aconteceu com o custo que a gente já sabe, que vocês fizeram o cálculo? Ele cai. Então, na primeira alternativa, eu só tenho um custo de 18, global, total. Ali não. Na segunda alternativa, o que eu tenho? Eu tenho dos empréstimos, aquilo que a gente já sabe que é mais barato, já explicamos tudo aquilo, foi 6.
é 6%, e o custo de capital próprio já está definido aqui como 18%. Faço a média, eu consegui baixar minha média. Eu consegui baixar minha média. Então, o que está acontecendo? Eu consegui baixar meu custo e aquela teoria. Quanto menor o custo, mais chance eu tenho de atingir meu lucro. Não é isso? Não quer dizer que eu vá ser o melhor. Mas eu quero dizer o seguinte, quanto mais barato, quanto for menor o custo, mais chance de eu ter, do meu lucro, poder superar o custo e dar um determinado resultado. Então, daqui para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar. Só que é o seguinte, vocês observem por que a gente tem que estudar e por que a gente vai ter que buscar métodos para isso. Porque é o seguinte, ok, eu mostrei uma alternativa para vocês e temos uma segunda alternativa. Mas alguém vai me perguntar, e se eu botasse 5 mil de passivo oneroso e 5 mil de patrimônio líquido, quanto que ia dar? Ok, vamos ver. E se eu botasse 2 mil de passivo oneroso e 8 mil de patrimônio líquido? Então, vamos ver. Então, quero dizer para vocês que a partir de agora, a gente vai usar uma técnica para saber, dentro de todas as alternativas, todas, a população total, qual é a melhor composição dentro da teoria convencional que a gente vai estudar, para ver qual que a gente sugere usar. A gente vai sugerir a empresa ter um determinado nível de composição, a gente vai mostrar a melhor composição matematicamente, cabe o gestor continuar ou não. Até já vou adiantar para vocês, porque muitas vezes a matemática vai nos dizer que a melhor alternativa é uma determinada composição, eu digo assim, mas eu não consigo atingir. Professor. Sim. Ele vai mostrar qual que é a melhor proporção entre patrimônio líquido e passivo oneroso. Perfeitamente, Lucas. Exatamente. Esse vai ser todo o nosso trabalho. Essa minha ladainha toda, desculpa de eu estar explicando, mas é justamente a gente não cair na... A gente tem umas continhas ali meio chatinhas de fazer, não cair na conta e não saber por quê. Então eu estou esmirilhando vocês no sentido de que tem que incorporar isso na alma, na cabeça, na massa. Né? Que a nossa preocupação é dizer, ok, a empresa tem um custo, tem um VAC, vocês já determinaram, consequentemente aquele VAC tem uma composição já dela, vocês têm que contribuir com alguma coisa, como gestores, como consultores, como dono da empresa. Peraí, mas eu não posso melhorar? Ah, mas você vai correr risco. Não, mas eu até tenho um pouquinho de recurso para poder enfrentar esse risco. Eu sou um pouquinho mais agressivo e assim vai, que ele já falou que é uma questão de perfil. Perfeito, pessoal? Eu não estou vendo vocês, mas pergunto. Dúvidas? Não estou vendo nada, pessoal. Estou em voo cego aqui. Posso continuar? Falem no microfone. Então eu vou continuar. Bom, um pouquinho de paciência. Eu vou ler e explicar conteúdos que eu botei assim fundamentais e deixar escrito para vocês, para que a gente vá entendendo na hora do cálculo. Porque é o seguinte, como essa aí é um conteúdo... Deixa eu interromper rapidinho. O Tiago fez uma pergunta ali no chat. Sim, por favor. Fala, Tiago. Fala, Tiago. Deixa eu ver o que o Tiago fez. O Tiago não quer falar? Tiago Lameu, fala, meu amigo. Ah, estou sem microfone. Pode explicar de novo o motivo da despesa financeira ser 400 e não 4 mil? Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, olha só, amigo. Passivo oneroso é o registro do empréstimo que eu pedi. Então eu registrei no final do ano que eu devo para o banco, eu pedi emprestado 4 mil. Tá certo? Pedi emprestado 4 mil.
Então eu devo, é como se você fosse no banco e dissesse o seguinte, olha, eu vim aqui buscar 4 mil e eu te dei, então você está devendo os 4 mil. Só que você vai pagar isso em 5 anos. Cada ano é que eu não botei aqui a taxa de juros do passivo oneroso, do passivo do capital terceiro. Mas, vou anotar aqui, foi boa observação, por que é 400 de despesas financeiras? Porque a taxa de juros cobrada pelo banco anualmente é 10%. Eu vou botar ali, como eu botei nota explicativa pós-renda 40, eu esqueci de botar a taxa de juros, certo? Então no segundo ali, o passivo oneroso, 4 mil é o meu principal, o que eu botei para dentro do meu bolso provisoriamente. Só que ao final de cada ano, de cada mês, ou durante um processo, eu vou ter que pagar parte do principal, parte do passivo oneroso e os juros. Então, o que aconteceu no final do ano? Como eu pedi 4 mil e ainda não paguei nada do empréstimo, o que eu tenho que... Qual foi o meu juros que eu vou pagar? Se for 10%, é 400. E por isso não 4 mil. Gostei da tua intervenção, porque eu vou colocar ali, eu vou corrigir, tem que botar... se a gente pegar 400 dividido pelo passivo oneroso, 400 por 4 mil, dá 10%, né? Certo? Bom, deixa eu ver deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui se eu... Tô sem... Pode... Então, tudo bem, Tiago? Deu para entender o porquê despesa financeira ser 400 e não 4 mil? Porque são coisas diferentes. Despesa financeira são juros. Né? É como você vai lá, você pega dinheiro emprestado, as tuas despesas financeiras, vai ser um juro. O 4 mil, quando tu pagar, não é considerado despesa financeira, e sim amortização do principal, lá de matemática financeira, aquela teoria. Mas, fora o financeiro aí, é pagar o que deve, o que tu pedisse emprestado, que é o principal. Tiago, arranja um microfone aí para a gente conhecer, nem te conheço muito. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Então eu deixei registrado aqui para vocês não esquecerem. Estrutura de capital, olha só. Vou repetir e deixei registrado aquilo. Vamos fazer um resumo, um repeteco dessa minha ladainha toda. Estrutura de capital é a composição de suas fontes de financiamento. Vindo da onde? Capital de terceiro de longo prazo, que é o passivo oneroso de longo prazo, e de capitais próprios, que é o patrimônio líquido. Então, estrutura de capital não é estrutura financeira. Quando nós formos identificar qual é a melhor estrutura, nós vamos pegar o balanço, eu vou explicar isso para vocês na prática, e nós vamos montar a estrutura fora do balanço, porque a gente só vai utilizar o passivo oneroso e o patrimônio líquido. Tá certo? Mas eu vou explicar para vocês com calma. A meta de toda empresa é escolher a melhor proporção das fontes de financiamento de longo prazo, ou seja, capital de terceiros e patrimônio líquido. Certo? Na busca do objetivo, aquela velha história da maximização da riqueza dos donos da empresa, a empresa deve selecionar uma composição de fontes de financiamento que promova a minimização, ou seja, tentar baixar esse VAC. E nosso grande objetivo, que a gente vai começar a trabalhar agora, é o seguinte: é o VAC mínimo. Agora não interessa para mim só o VAC. O VAC é o custo médio ponderado de capital da empresa. O VAC mínimo é dizer o seguinte: eu sugiro que você utilize essa estrutura de capital porque nós encontramos o menor VAC das infinitas composições que uma empresa pode ter entre capital próprio e de terceiro.
Perfeito? Então, olha só. VAC mínimo. Então, na verdade, estrutura de capital, ela está se resumindo numa continuação. A gente falou em VAC, que é da empresa. Pode ser até, alguém pode dizer, não, mas a gente pode sugerir o VAC mínimo, ou seja, onde identifica a melhor composição, e a minha empresa está muito próxima, está igual. Ok, parabéns, a empresa está super eficiente. Mas é difícil acontecer. Até porque é uma exigência muito grande em termos de cálculos. Assim, né? A prática tem um monte de restrições e que a matemática consegue ultrapassar. Mas é aquele negócio, né? Nunca é demais eu dizer, olha, eu sou assim, eu estou assim, mas poderia chegar lá. Como a gente aqui. Eu sou professor, mas poderia ser o melhor. Eu sou aluno com média 7, mas poderia ter 10. Tá certo? Então, eu sou o VAC, 7. E qual que é o VAC mínimo? Bom, aí em termos de... Teria que ser não, deveria ser o 0. Esse conceito não adiantou. Mas, esse exemplo não adiantou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas o 10 está informando que, assim, sou aluno mediano, mas posso melhorar. Então, com o VAC mínimo, ou seja, com o custo o mais baixo possível dentro de uma determinada composição, eu posso dizer que eu, a princípio, poderia aumentar meu lucro. Tá certo? Essa é a ideia. Então, praticamente esses três conteúdos aí foi para ratificar, confirmar aquele nosso papo que a gente bateu. Vamos continuar. Bom, discuti bati esse papo todo com vocês, tudo isso aqui, para dizer o seguinte, mãos à obra. Vamos para frente. Então, existem várias teorias para se estudar a estrutura de capital. Várias teorias. Teoria convencional, teoria de Miller e Modigliani, ou Modigliani e Miller. Principalmente essas duas, as mais importantes, o qual a gente vai estudar essas duas. E a gente vai então começar com a teoria convencional, a mais utilizada, vamos chamar assim, a mais convencional, né, a menos alternativa, onde ela nos ajuda a identificar qual é a melhor composição. Com que resposta? VAC mínimo. Então, teoria convencional admite a existência de uma estrutura ótima de capital. O que é ótima em termos da nossa matemática? Ótima só tem uma alternativa. Não é a mais conveniente, não. Estrutura ótima é aquela, matematicamente, que, olha, esta é a melhor alternativa. Que minimiza o custo de capital. Quer dizer, que bota o custo de capital mais lá embaixo para a empresa. E, se eu minimizo, eu procuro maximizar a riqueza dos acionistas. Tá certo? Então eu preciso encontrar a estrutura, a melhor composição dentre infinitas, que a gente vai chamar de estrutura ótima de capital. Então nós temos que encontrar dentre as infinitas a melhor, tá? A única. E aí a gente vai ver que tem críticas a respeito dessa teoria convencional, mas eu quero dizer mais uma vez para vocês. É uma informação que as finanças nos dá e que a gente sempre procura chegar lá. Se não chegar, mas está lá, a gente sabe que está sinalizando. O ideal é aqui, ó. Se não conseguir, tudo bem, mas o ideal está lá. Por que admite a existência? Porque existem outras teorias que nós vamos estudar que refutam. Não é bem assim. Não existe estrutura ótima de capital. Existe o quê?
dependendo dos gestores, o que vale mesmo é o seguinte, eu posso ter o maior nível de endividamento possível e ser altamente eficaz e ter um melhor retorno. O que interessa, então, para mim, na verdade, não é se eu baixo o meu custo, e sim se eu consigo, com os meus ativos, ter o melhor retorno. Aí é a brigaçada toda que acontece, que é bom acontecer na ciência, e que eu vou simplificar para vocês, e a gente vai estudar as duas. Tá certo? Então, por isso que a gente já colocou, admite. Porque tem alguém que é contra, óbvio. Sempre é bom ter. O contra faz a gente repensar. Tá certo? Então, nós vamos estudar a teoria convencional. Como é que a gente vai estudar a teoria convencional? Então, vamos começar bem simplesinho ali. Então, nós temos o eixo das ordenadas e das abscissas. Bom, agora eu não me lembro o que é ordenado e o que é abscissa. Mas tem o eixo horizontal, acho que se não me engano são as ordenadas, e o eixo vertical, que é a abscissa. Mas não vem ao caso agora. Temos o eixo vertical e horizontal. O que o eixo vertical nos aponta? Nós vamos ter uma escala em percentual que vai determinar o custo. Nós vamos trabalhar com 3 informações. O custo de capital de terceiros, o custo de capital próprio e a média ponderada dos dois. Lembra que a gente estudou isso? Então a gente botou na mesma linha vertical os custos. Nós vamos trabalhar com três informações. Que na verdade CAI, CAE e VAC nada mais é do que CAI e CAE estão demonstrando a sua estrutura de capital. Em termos de custo, então nós temos uma escala ali que varia de 0 a infinito, 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Ok? Então, nesta linha vertical, os custos. Na linha horizontal, ali nós vamos identificar qual é as infinitas, prestem bem atenção, as infinitas participações do passivo oneroso. Então, 0 de passivo oneroso, 1 de passivo oneroso, 1% do passivo oneroso, 2, 3, 4, 40, 50, 60, tá? Infinitas. Então, eu botei um balançozinho ali. Então, o eixo vertical vai demonstrar a participação do passivo oneroso. Então, essa linha horizontal vai identificar o nível de endividamento. Essa linha horizontal ela vai representar um dos infinitos exemplos que a gente conversou. Ela representa a composição. Quando eu falo participação do passivo oneroso em percentual, significa que eu estou determinando que eu vou lá no balanço, observo quanto que ele tem de volume e calculo qual é a participação do passivo oneroso na sua estrutura de capital. Qual que é a estrutura de capital? 4 mil mais 6 mil, total de 10 mil. Então, 4 mil representa 40% de capital de terceiros. E, consequentemente, se a gente está estudando a estrutura de capital com 100%, o outro vai dar 60%. Então, cada ponto dessa linha aqui vai representar uma composição. Então, se eu chegar aqui e tivesse uma escala, eu diria assim, aqui eu estou no 20. Quanto que eu tenho de passivo oneroso? 80. Aí eu estou aqui no 80, no 80%. Nessa escala aqui, 80. Quanto é que eu tenho de passivo? 80. Significa que eu tenho 80 de passivo oneroso, vamos começar com passivo oneroso, e vamos completar com patrimônio líquido. Tá certo, pessoal? É importante entender isso. A linha horizontal vai representar a participação do passivo oneroso das empresas, do balanço. Então, cada ponto desse, observa assim, olha que apareceu um número aqui, eu automaticamente vou conciliar com o patrimônio líquido para completar os 100%. Então, é percentual na horizontal,
e percentual na vertical. Uma eu vou tratar de custos, outra eu vou tratar de participação de dívida. Bom, até aí, nenhum problema, claro. Então, eu vou apresentar mais uma informação. Ok, apareceu uma linha, um desenho que já foi feito aqui. Cair. Está lá o primeiro. Cair. É o primeiro que eu estou representando. O que eu estou representando nesse gráfico? O custo de capital de terceiro. O que significa? Que cada composição de capital de terceiros, nós vamos ter um custo. Certo? Então significa aquela teoria que eles dizem. Eu tenho aqui zero, e aqui à medida que eu for aumentando o meu nível de endividamento para a direita, que aqui é zero. Aqui eu não tenho nada, passivo oneroso zero. Mas à medida que eu vou aumentando o meu nível de endividamento, o custo vai aumentando. Lembram? Então é assim, né? Por quê? Porque na teoria convencional eu estou caracterizando o risco. Então significa que aqui eu tenho cada linha dessa que está representada vai representar a minha composição, ou seja, de passivo oneroso e, consequentemente, o patrimônio líquido, e sua respectiva taxa, seu custo. Tudo entendido aí? Sem nenhum problema? O pessoal fala que eu estou às cegas aí. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ok. Por que o custo de capital de terceiros, não interessa o número aqui, ele começa com um determinado custo? Se o meu passivo oneroso é zero, como é que pode? O meu passivo oneroso é zero, lembra do primeiro exemplozinho lá? Eu só tenho patrimônio líquido, eu não tenho dívida, e ele está me cobrando já um custo, porque aqui já tem, ó, zero, sei lá, pode ser 10, 12. Mas eu não tenho nada, e por que existe um custo? Ele começa ali em cima. Por que essa representação? Quem é que pode me dizer? Ninguém? Ninguém se habilita nem arrisca? Era para começar do zero, né? Não tem um passivo oneroso, zero. Não tem taxa, zero. E podia ter até o mesmo comportamento. Mas tem o mesmo comportamento, mas podia começar do zero. E por que começa aqui numa determinada taxa? Ninguém se habilita? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou tomar um gole de água. A turma do 10 aí, pô. A turma de choque aí, pô, dos 10. Vamos lá? Oi, professor. Sim. Não sei, vou dizer aqui uma coisa que eu acho que pode ser, mas pode ser que tá bem errado também. É isso mesmo. E quer saber, eu estou torcendo que tu erres para eu poder dizer alguma coisa boa. Provavelmente vai estar errado, não sei, eu pensei das outras formas de passivo oneroso, tipo debênture, alguma coisa assim. Quase. Não, quase. É assim, ó. É que, vamos entender, é que mesmo as empresas não tenham dívidas, mas a taxa do mercado existe. É a mesma coisa o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso vocês têm um dinheirinho aí que conseguiram ganhar, e ao invés de botar na poupança, bem simples, botar debaixo do colchão, vocês podem dizer que a taxa de retorno é zero? Não, nós estamos deixando de ganhar, porque a taxa está correndo no mercado. Então essa taxa existe. Então mesmo que as empresas
não tenham, não façam uso do capital, mas já tem uma taxa de mercado. Por isso que ela não começa no zero. Tá certo? É por isso. É a mesma coisa assim. Mesmo que eu não aplique o dinheiro, você não pode dizer assim, mas o meu retorno é zero. É zero porque você quis. Mas você tem a oportunidade de botar no mercado e a taxa lá da poupança está correndo, 2% ao mês. Então, mesmo você não aplicando, existe uma taxa. É isso que eu quero dizer. Mesmo você não usando capital de terceiro, tem uma taxa. E essa taxa com zero aqui, vamos supor, eu não tenho nada, mas a taxa está correndo solta no mercado. Bom, aí eu vou entrar numa. Aí eu vou dizer, bom, mas eu quero pedir um determinado empréstimo. Opa, então já vou me endividar um pouquinho. Como é um pouquinho, qual que é essa taxa? Pode ser, se fosse 10%, 10,2%, 10,5%, 10,3%, e assim vai. Quase, Yasmin, acertou no alvo, não foi na mosca, mas é por aí. Ok. Bom, então nós resolvemos. Então é importante a gente entender isso aqui. Vamos lá. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho agora daquilo que a gente falou. Então nós estamos na estrutura, nós estamos representando a estrutura. Representamos o KI aqui, em termos de percentual, né? Agora nós vamos representar o CAE, do patrimônio líquido. Vamos ver se dá para ficar claro assim. Se não entenderem, pergunte, porque é fundamental isso aí. Olha o que acontece. Significa o seguinte, que aqui, ó, eu tenho uma linha também. O que significa? Para cada nível de investimento, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Para cada nível de investimento, eu tenho uma taxa. Então é o seguinte, toda vez, deixa eu tentar explicar melhor, toda vez que o investidor for botar dinheiro na empresa, ele vai olhar o nível de endividamento. E dependendo do nível de endividamento, ele vai pedindo a taxa mais alta ou não. Por exemplo, eu vou entrar numa empresa, onde a empresa não está, aqui, a empresa, aqui que representa as estruturas de capital, não tem dívidas, só tem patrimônio líquido. Vocês observam que a minha taxa é menor. Opa, eu vou entrar numa empresa, onde aqui eu tenho, sei lá, 60% de capital de terceiro e 40%. Em relação a esse aqui, eu vou ter uma taxa maior. Então, da mesma forma que eu vou pedir dinheiro no banco e o banco olha a minha empresa e vê meu nível de endividamento, ele procura, dentro da teoria, ele procura dar uma taxa. Porque o nível de endividamento representa um risco e esse risco é apoiado, né, é representado pela taxa de juros. Ok? A mesma coisa. Ainda pergunto, por que eu não tenho, uma empresa que não tem dívidas, só tem patrimônio líquido, ela já começa numa determinada taxa? Professor, eu tenho uma pergunta, na verdade. Sim, ok. Esse exemplo no gráfico, ele é ilustrativo, né? Mas, porque assim, nessa visão desse gráfico, não seria melhor ele nunca ter passivo oneroso? Lembra da situação, ô Lucas? Não, essa teoria não é verdade. Olha o que está acontecendo no exemplo que eu falei. Eu tenho uma empresa onde eu só tenho patrimônio líquido. Eu tenho determinado retorno. Eu fui lá e busquei dinheiro no banco. Então, eu minimizei, eu diluí a minha taxa da empresa. Por quê? O custo de capital próprio é maior do que o custo de capital de terceiros. Observa? Mas nesse exemplo do gráfico,
qualquer passivo oneroso diferente de zero vai ter um custo maior que zero, não é? Perfeito, mas é isso aí. Qualquer passivo diferente de zero, olha só, deixa eu só completar. Mesmo com passivo zero, existe no mercado uma taxa. Então vamos completar. Deixa eu só continuar aqui o teu próprio raciocínio. É claro, à medida que tu fores endividando a tua empresa, à medida que tu fores buscando recursos de terceiros, o que diz as finanças? Existe um maior risco, lembra? Mais dívida, mais risco. Mais risco, mais taxa. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Eu estou aumentando a minha... Essa aqui representa a dívida. Aqui tem uma escala. 0, 10, 20, 30. 30 de quê? 30 de quê? De passivo oneroso. Então, à medida que eu vou aumentando meu passivo oneroso, sempre eu vou ter que cobrar um pouquinho mais de taxa. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu te peço dinheiro emprestado. Tu diz o seguinte, eu digo assim, eu vou emprestar o dinheiro para o professor, que o professor é uma pessoa que não tem dívida, por algum momento ele passa por uma fase difícil, e eu já consultei todo mundo, e aí é o seguinte, aí eu me empresto 1.000. Tu não vai ser um agiota, me explorar, não. Tu vai cobrar um pouquinho mais do que, de repente, a poupança, mas uma taxa condizente. Agora, eu vou lá e peço para ti, tu gosta de aplicar dinheiro. Tu sabes que eu sou um baita de um picareta, já conversasse, ele pediu para várias pessoas e não pagou, e etc. Tal. Tu vais pedir a mesma taxa? Mais dívida, mais risco, eu sou um homem de risco e, consequentemente, eu vou pedir, se me emprestarem, se tu me emprestares, não vai me dar uma taxinha de amigo, baixinho, vai dar uma taxa alta. Então, concorda, antes de falar do zero ali, qualquer dívida que aumente aqui, seja dívidas bancárias ou investimento dos empresários, eu vou pedir mais taxa. Essa é a teoria. Não, ok, mas olhando para o gráfico, a gente tem duas curvas, a curva que cai e a curva que cai. Certo. Né? Não sei se eu estou errado, mas na minha visão, o ponto mínimo de custo das duas curvas é no passivo oneroso zero. Não é isso que é o objetivo? Não, deixa eu terminar a história. Quase, tá ansioso, tá certo. Só que eu digo assim, não é zero. Eu digo o seguinte... Isso é a taxa do mercado. Isso, já existe. Não, mas nós estamos trabalhando... Não, tá certo. Assim. Tá? Nós estamos vendo o CAE, o comportamento do CAE é isso, eu não acabei a história. Tem o CAE. Tá. Agora eu vou ver... Vai mais coisa no meio. Claro, olha só, tá faltando esse aqui, ó, que a gente não falou. Mas tu já entendesse, já vi que as duas tu já entendesse. Então vou acabar a história. Tô falando muito devagar, é isso? Então, olha lá. Quando eu for calcular o VAC, se eu for calcular meu custo médio ponderado, começando lá, empresa com zero, e utilizando as duas taxas, e fazendo uma comparação de infinitas composições, que nós vamos limitar nos nossos exercícios, o que vai acontecer? Quando minha dívida é zero, eu tenho o VAC, a média ponderada, é igual. Porque o K aqui é zero, é aquela fórmula lá. E se eu for aplicando a fórmula do VAC, de estrutura por estrutura 0, estrutura 10, estrutura 20, 30, 40, 50, e for aplicando e for fazendo o VAC, vou demonstrar isso para vocês matematicamente. Primeiro esse raciocínio um pouquinho mais teórico, mas aquilo que tu disse, é onde que eu estou chegando, lembra? Que nós calculávamos o custo médio ponderado de capital. Então eu calculei em infinitas situações, infinitos endividamentos, o custo médio ponderado de capital. E aí eu tenho uma curva. É isso que eu estou buscando. E aí, para não deixar vocês mais ansiosos, olha o que acontece. É aquilo que tu querias. Eu vou procurar o VAC mínimo. A gente vai encontrar na curva um único ponto, por isso que eu digo assim, a estrutura ótima, só tem uma estrutura que vai me dizer um ponto mais baixo de todos, que vai me indicar o que vai me indicar? O que vai me indicar? Não só a estrutura ótima de capital, qual que é a estrutura ótima de capital?
eu vou olhar aqui e vou ver que número eu encontro. Por exemplo, se for 40. Aqui significa que eu tenho 40% de dívida, de passivo oneroso. Então eu tenho 60 de patrimônio líquido. Então essa é a estrutura. Aí eu vou lá e vejo qual é o custo do VAC, só do VAC. Ele vai me dar, eu vou ver, vejo o número que bate aqui, vai dizer, é 10%. Ah, então tá. Então nessa estrutura, a estrutura ótima de capital significa, vamos supor que seja 40 de passivo oneroso e 60 indicado por aqui. Tá certo? É aquilo que está dizendo. Então, eu vou buscar, primeiro, eu me balizo no custo de capital de terceiros, eu preciso conhecer essa estrutura aqui, essa primeira composição, não só em dinheiro como em percentual, e depois eu vejo o patrimônio líquido, que é o CAE, mas não acaba aí. Lembra que eu tenho que calcular o VAC, o custo médio ponderado de capital entre essas duas que vocês calcularam, e eu vou ter também infinitos VACs. Aquele que eu encontrar o menor VAC, eu vou lá e vejo o que está me dizendo. Ah, o menor VAC é na estrutura tal. Com qual custo? Ele vai me dizer. Tem o próximo slide, tem uma tabelinha que, para quem não gosta de gráfico, vê a parte numérica. Acho que facilita mais ainda. Mas antes disso, eu queria esforçar. O Lucas, conseguisse agora entender isso? Sim. Aonde que a gente busca? Tá bom. Claro que aqui é um pouquinho mais teórico, por isso que eu digo. Mas aí eu vou passar para um outro aqui que vai completar o raciocínio. Eu vou transferir essas informações aqui, que vocês vão ver, para números. Vai ficar um pouquinho mais assim, menos abstrato e mais prático. Vamos lá. Vou representar. Então, a partir de agora, eu vou apresentar tudo que está no gráfico num quadrinho que vai simplificar a vida nossa, a de vocês, a minha. Observe. Passivo oneroso. É claro que nós não vamos fazer aqui infinitas composições. A gente tem que fazer de 0 a 99, começando 0, 1, 2, 3, 4, até... Por que não pode ser 100? Porque não existe uma empresa com 100%, não existe empresa sem capital próprio. É obrigado, os sócios obrigados a capitalizar de alguma forma. Tá certo? 0 de passivo oneroso é verdade. Agora, 100% de passivo oneroso não existe. 100% de dívida e nada de passivo e nada de patrimônio líquido, isso não pode. Então, quando eu abro a empresa, eu sou obrigado a ter um capital social, mesmo que seja pequeno. Depois eu posso pedir o que for interessado. Não posso ter uma empresa onde só tenha dívidas de bancária, não tenha a abertura de capital pelos sócios. Então, eu pergunto para vocês, aqui é o passivo oneroso, eu vou representar algumas informações. Que, na verdade, é esta linha aqui, ó. Participação do passivo oneroso. 0, eu botei lá 20, 40, 60, 80. Então, eu vou representar aqui, se eu quisesse fazer um gráfico com números, eu ia botar aqui e fazer uma escala que ia aparecer o 0, 20, 40, 60 e 80, a princípio, para ver o que dava. Então, eu representei lá. Perfeito? Vou continuar. A gente sabe que se o passivo oneroso, o qual eu estou querendo representar aqui, ele não pode se desvincular da composição total. Ou seja, passivo oneroso e patrimônio líquido é a representação da estrutura de capital. Embora aqui eu eu indique apenas o passivo oneroso, mas eu sei que se eu botar um passivo oneroso aqui, X, eu já sei do patrimônio líquido. Então eu represento isto aqui, essas informações na linha. Tá certo? Então, o que aconteceu esses dois aqui, ó? Esses dois aqui, na verdade, ainda estão nessa linha aqui, ó. Estou representando aqui, ó. Essa primeira é 20, aqui é 0,
20 de passivo oneroso. Por que eu sei que é passivo oneroso? Porque aqui está me dizendo 60, 20, 40, 60, 80. Pronto, representei ali. Perfeito? E eu já sei que é automático. Como eu preciso calcular o VAC, eu vou precisar dessas duas informações, que significam que são os pesos, a ponderação, o quanto eu estou obtendo de cada um deles. Ok. E vou continuar. Aí eu crio mais uma coluna que eu tenho Q, custo de capital terceiro, depois do imposto de renda. Certo? Q, isso que eu quero. Q. O que eu estou representando? Exatamente isso aqui. Ó. Significa o quê? Que um passivo oneroso de 10, o mercado está pedindo 7%. Mesmo eu não tenho nenhuma dívida, eu sei que o mercado está me cobrando 7%. Então, esse ponto aqui, ó, seria qual? Os 7%. Olha lá, 0 de passivo oneroso, o mercado está cobrando 7%. Eu não tenho dívida nenhuma, mas aqui me sinaliza que o mercado começa com 7%. E observem que à medida que eu vou me endividando, a taxa de juros bancárias aumentam em função do meu risco. Então, aquilo, Lucas, com 0 é 7, sem risco, aumentou o risco, foi aumentando, fui me endividando, aumentando o risco, e aí o mercado é que sinaliza essa taxa. Já poderia me perguntar, mas aonde que eu arranjo essas informações? Só posso arranjar o da empresa que eu tenho em balanço. As demais, nós temos que fazer uma pesquisa no mercado. E isso eu vou dar para você. Mas, por enquanto, o que importa é isso aqui. Ó. Então, o que eu estou representando? O Q está aqui. Ó. O Q está sendo representado aqui. Ó. A cada ponto, vamos supor que eu pegue esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui. Vou lá. Trago aqui para baixo. Aqui, vamos supor que seja 20. Quanto que é o Q? 7,2. Então, olha lá. Tá vendo? É um pouquinho mais do que os 7. Então, a cada ponto desta linha aqui, eu estou representando a estrutura de capital, ou seja, meu nível de endividamento, com a consequente. Agora eu vou apresentar isso aqui. Vai seguir o mesmo exemplo. Olha lá. QEL, custo de capital próprio alavancado, considerando as dívidas. Observe. 12. Significa o seguinte, eu não tendo dívida, mas o mercado está bombando. Começa com 12. E aí eu vou aumentando as minhas dívidas, vou aumentando o meu risco, e quem bota dinheiro na empresa, que são nós investidores, os donos da empresa, vão pedindo mais. Se essa taxa está justa agora ou não vem ao caso. Quando a gente vai trabalhar mais a nível de mercado. Então, olha só. O que é esse CAE aqui? Na verdade, é isso aqui. Ó. O 12 está aqui, porque se eu trouxer para baixo aqui, meu nível de endividamento é 0, e eu sei que o mercado está bombando em 12. Vamos chegar aqui, ó, 40%. Então, vamos supor que 40% seja aqui. Sei lá. Eu trago uma linha para cima e consigo identificar o meu custo, que está dizendo aqui, ó, se aqui é 60, se aqui eu estou dizendo que é 60, então o meu custo é de 14. Ou seja, se eu tenho endividamento, eu estarei pedindo, ao botar dinheiro dentro da empresa, o equivalente de remuneração de 14,10. Entendido, pessoal? E aí, isso informado, que eu preciso saber, então, dado a estrutura de capital, que é a composição que a gente vai utilizar em percentual, podia ser em dinheiro também, mas a gente vai trabalhar com percentual mais fácil. A minha estrutura de capital é representada por essas taxas aqui. CAI, CAE, tá certo? Vamos ver o final da história? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, VAC. Lembra da forminha de vocês? Vocês consideraram? Passivo oneroso 0. Neste caso,
o KE vai sobressair e vai ser o próprio 12. Então aí eu descubro os diversos VACs. Então eu tenho, vamos supor, X estruturas de capital que eu quis estudar, eu posso botar infinitas, até 99, de 0 a 99, infinito, e começo a observar. Vou observar aqui, ó. Vamos supor que eu vou olhar aqui e vou ver que aqui dá um número de 60, que é o passivo oneroso. Então, passivo oneroso, 60, aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. 60. Quanto é que vai dar essa taxa aqui, ó? Eu vou lá e olho. Vou lá, simplesmente olho aqui, ó. É 11,15. Então, cada ponto desta curva, desta parábola aqui, vamos chamar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, na linha, traçando a linha embaixo, eu vou ter o meu nível de endividamento e vou ter a minha média ponderada de capital. De tal forma que, se a gente olhar na tabela, isso que é bacana, que simplifica, vamos observar. Nós tivemos, quando o passivo oneroso era 0, é 12, quando era 20, é 14, 11,4, observa, começou com 12, depois ela começa a cair, à medida que o nível de endividamento vai aumentando, o nível de endividamento vai aumentando, a taxa vai caindo, ela está representando a parábola aqui, ó. Chegou em 10,8, pelo que a gente está entendendo aqui, chegou com a taxa mais baixa, e depois ela volta a subir. Então, olha só, começa alto, cai, à medida que vai, olha como representa aqui, ó, e vai subindo. E aí a gente observa que, então tá, então eu observei aqui, ó, que 10,8 é o custo médio ponderado de capital mais baixo de todo o processo que eu estou estudando. Que estrutura representa essa? Está representando essa estrutura aqui. Ó. Então, o que significa? Que a gente, ao fazer esse cálculo, a gente primeiro calcula o da empresa, vê como é que ela está, vamos calcular tudo a mesma coisa, aquilo que vocês calcularam. Qual que é o VAC da empresa, que a gente fez na avaliação anterior? Aí tem lá a informação do CAI, KIL, KEL, barará, beta, achei o VAC. Ok. Vamos ver as informações que o Marcos Vinícius pesquisou no mercado para mim. Ou vocês mesmos foram lá e pesquisaram. Aí eu demonstro. Calculo o VAC de todas essas situações. Eu vejo, eu estou próximo do VAC mínimo ou não? Pode ser que da empresa aconteça aqui e o VAC mínimo esteja aqui. Pode ser que a empresa esteja aqui e o VAC mínimo esteja em uma outra situação. Conclusão da história. Com essa tabelinha aqui, eu identifico o meu VAC mínimo e, consequente, a minha estrutura ótima de capital, que é 40,60. Então, o importante é saber os princípios. Claro que nós não vamos fazer gráfico, mas a gente pode fazer à mão. O que a gente pode fazer à mão aqui? Se a gente tivesse que representar, botar números neste gráfico aqui, o que eu entendo? Primeiro, olha só para vocês entenderem. Eu cheguei aqui, depois de calcular o VAC, depois de botar toda essa pontuação aqui, ó, eu coloquei aqui em cima. 0, quando tinha 20, quando tinha 40, quando tinha 60, quando tinha 80. Então eu cheguei aqui que eu digo o seguinte, então tá, se aqui é o ponto mínimo, que valor é esse aqui? Esse valor seria exatamente isso aqui, ó. Opa, falha minha, contrário. Esse aqui, ó, eu teria que botar 40 e 60. Então a estrutura ótima de capital é 60. Qual que é o custo disso aqui? Eu vou lá, já está calculado. 10,80. Então eu vou lá, vai estar lá parecido. Se eu tivesse um gráfico com escala, parecia ali. Perfeito? Deixa eu ver o que eu tenho mais para frente, se ninguém tiver pergunta. Quero ver se eu concluo. Tá.
Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Dúvidas? Vamos ficar por hoje por aqui. É importante entender direitinho isso aqui. Tem que ser passo a passo. Mas vocês têm que, se não entenderem, eu não sei, eu não consigo saber se vocês entenderam ou não. Revejam, tento explicar, podem me fazer perguntas, né? Próximo encontro a gente responde, mas esse é o nosso objetivo. Só para adiantar, é o seguinte, como é que vai fazer isso na prática? Mesma coisa, eu vou pegar uma empresa, essa empresa vai me dar o balanço demonstrativo a princípio, fluxo de caixa não precisa. Eu vou calcular o VAC, a gente tem condições plenamente de calcular, vocês sabem como calcular o VAC. E aí é o seguinte, bom, só que é o seguinte, eu vou agora, aleatoriamente, vou querer estudar 5, 6 alternativas de nível de endividamento. Aí eu vou lá e faço lá a proporção que eu quero. Vou e pesquiso no mercado quais são essas taxas. Calculo. E aí indico da seguinte forma, olha, vocês estão muito próximos da melhor estrutura ou estão muito longe, vamos tentar ver se a gente consegue chegar. Aí a gente começa a agir no sentido de querer melhorar, se a empresa quiser, o nível de desempenho dela. E aí? Ô, professor. Sim. Mas essas projeções aí do passivo oneroso, elas são aleatórias, né? Tipo, sim, certo. É completamente... Eu teria que ter um critério para eu saber... Sim. Se eu calculo 20, 40, 60, 80, eu tenho que calcular todos. Quem vai dar isso aí sou eu. Tá? Eu digo, dentro dessa estrutura, primeiro a gente calcula o da empresa, que aí eu não preciso dar nada, vocês sabem como calcular. Uhum. Aí eu digo assim, olha, a empresa está querendo estudar dentro dessas proporções. Aí eu indico para vocês. E também vou dizer que dentro dessas proporções eu vou ter que dar a taxa, o custo de capital de terceiros, o custo de capital próprio, sou obrigado em você. Porque eu fui lá no mercado e pesquisei. A não ser se a gente tivesse tempo, olha, até seria um excelente trabalho. Olha, vamos pegar aí, sei lá, o supermercado, isso que a gente está fazendo aí, Ceasa. Vamos calcular o custo. Agora vamos no mercado ver, dentro dessas escrituras, quais são as taxas. E ver como é que ela comparar a situação dela com a posição de mercado. Isso vocês não dá para fazer. Se fosse um trabalho, até seria interessante fazer. Mas aí eu vou informar para vocês. Na prática, a gente faz o seguinte, a gente faz com todas. Bota no Excel e faz de 0 a 99. Imaginei. Vai de 0 a 99, a gente não fica chutando nada. Qual é a dificuldade desta metodologia e desta teoria? Que é uma teoria que é consistente, mas eu pergunto, eu consigo no mercado taxas muito próximas de 1, de 2, de 3, de 5, ou mesmo de faixas? Ou seja, não é muito fácil eu ter que fazer essa pesquisa e conseguir taxas, pegar para o banco, eu estou com esse nível de endividamento, qual que é? Isso aí é uma análise de crédito, o banco é que tem isso. Mas eu digo o seguinte, não é porque nós não conseguimos que a gente vai dizer que a teoria não é robusta. Ela é, só que tem dificuldade. Então, como a gente não pode fazer esse trabalho, é interessante fazer, e a gente está preso aqui, essas outras informações, eu faço, olha, a empresa X está aqui. Dentro das alternativas que o professor deu, na verdade, dentro das alternativas que os gerentes solicitaram, estamos bem ou estamos mal. O primeiro passo é esse. Simples, né? A princípio, sim, né? Vamos ver como é que vai ser. Não tem dificuldade. Se a gente entender, eu estou fazendo aqui um passo, que se a gente entender direitinho aqui, não tem complicação. Claro que tem algumas, assim, às vezes aparece, assim, as informações que eu der para vocês, mesmo que apareça no balanço alguma coisa que a gente não fez no exercício, a gente tem condições de dizer. Porque assim,
Ah, professor, esse balanço aqui eu não fiz o exercício. Não, você não fez, porque é a mesma coisa que vai para a atividade prática. Eu dou as ferramentas, a minha ferramenta é obrigada a ter condições de resolver o que eu forneço para vocês, o que eu peço para vocês. Se eu pedir, eu tenho que demonstrar que com aquilo que eu dei, eu calculo. Aí, o que às vezes vai precisar? Um pouquinho mais, um tiquitinho, um deltazinho de um pouquinho de jogo de cintura, como é que a gente se sai na prática. Porque na prática é assim, tem essas ferramentas, o cara pede isso, esse exercício eu não fiz. Como é que é? Aí, ou liga para o professor, ou liga para um colega, mas é isso aí. Não tem nada de difícil. Beleza, pessoal? Vamos ficar por hoje assim, só para dar uma, como é que se diz aqui? Uma palhinha. Eu vou dar aqui pequenininho. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui. Então, a gente acabou aqui. Agora, antes da gente fazer cálculo, eu quero explicar o seguinte. Esses dois senhores aqui simpáticos, que é Modigliani e Miller, eles disseram o seguinte: olha, quero dizer para você o seguinte, não existe, nós não concordamos, e na nossa concepção não existe uma estrutura ótima de capital. E aí ele faz uma teoria e prova. Eu vou mostrar para vocês, e a gente vai calcular das duas maneiras, da maneira deles e da maneira do outro. Simples também. Mas é importante que essa teoria convencional, a gente sabe, então a teoria convencional está ligada ao VAC, VAC mínimo, quer dizer, admite a existência da estrutura ótima. Medida por quem? Pelo VAC. E a teoria de Miller-Modigliani? Pelo valor da empresa. A gente vai ver como é que faz isso aí. Então esse vai ser o nosso próximo passo. Ok? Então eu vou ficar aqui agora. Então o nosso conteúdo, se ninguém tem mais alguma pergunta, o nosso conteúdo vai ficar, eu vou agora tirar a gravação, né? Deixa eu tirar aqui, Não sei o que eu fiz aqui. Eu vou encerrar a gravação e vou conversar com a Daiane um pouquinho, mas antes disso parece que a Joyce quer conversar comigo, é isso? É isso, Joyce? Isso, tá. Pessoal, então, um abraço para vocês. Eu vou ter com a Joyce um pouquinho, vou conversar com ela. E quinta-feira nós nos encontramos. Já deixei lá o conteúdo para vocês, né? Todos os slides do início até o final. Já preparei as 3 ou 4 bons exercícios para a gente se divertir bastante aí. Mas por enquanto não precisam mexer nele agora. Vamos entender, tentar rever isso aí. Vamos ver a outra via, vamos ver o exemplo acadêmico e vamos por parte. Então tá. Um abraço para todos. O Daiane, me tá com a Joyce um minutinho aí, depois tu vem aí, tá? Então, Joyce, manda brasa, o que precisa? Oi, professor, está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. A gente pode esperar o pessoal sair, porque estou vendo que tem 21 usuários ainda. Tá certo. Tá bom. Eu preciso também parar a gravação aqui. Ô Joyce, se tu quiseres, tu consegue explicar o teu problema por e-mail? Então, professor, eu preferia conversar um pouco aqui. Certo. Mas... Não, pois é porque... Ou então a gente... Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Professor, quer já falar sobre o meu, então? Sim, deixa eu só parar a gravação aqui. Parar a gravação. Tá.
Então, deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar aqui um pouquinho. Sim, Daiane, acho que a tua ideia é boa. Tá? Deixa eu só botar Tá bom. aqui. Acho que